Bom dia! Na aula de hoje veremos cisalhamento. O roteiro, na primeira parte vamos ver o objetivo, tá? Depois veremos os pré-requisitos, as premissas, considerações para análise e também veremos uma análise preliminar que corresponde à relação entre esforço cortante e momento flector. Isso porque nossa abordagem para obter os equacionamentos vai ser bem diferente da abordagem que fizemos para analisar os outros esforços, tá? os outros tipos de tensões. Então, vamos ver também o conceito de fluxo de cisalhamento e obtemos a fórmula de tensão de cisalhamento. Tá? Então, o objetivo é ser capaz de determinar as tensões provocadas por esforços cortantes. Tá? Então, para isso vamos ter que aprender o conceito de fluxo de cisalhamento, que é denominado com a letra Q, e a fórmula de tensão de cisalhamento. Tá? Também isso significa conhecer como será a distribuição de tensão na seção do corpo afetado. Tá? Esta distribuição de tensão vai ser não linear, tá? E também vai ter uma distribuição da deformação não linear. Tá? Vamos verificar também onde é que ocorrem as maiores tensões de cisalhamentos em vigas. Tá? Isso depende muito do projeto da geometria da viga. Bom, veremos então pré-requisitos, premissas e considerações para a nossa análise. Até agora, nós determinamos tensões provocadas por carregamento axial, tá? E que as tensões obtidas são tensões normais com uma distribuição homogênea, tá? Ou, digamos, uma distribuição proporcional e linear. Tá? Também vimos que o momento flector provoca esta distribuição de tensões. Tá? É uma distribuição proporcional, né? Ele aumentava à medida que aumenta nossa altura ou distância desde o eixo neutro. Né? Esse aumento de tensão vai ser um aumento proporcional à distância medida desde o eixo neutro, tá? Tanto em tração como em compressão. Também vimos o carregamento de torção que provoca tensões cisaliantes de maneira tangencial ao raio. Né? Temos que esse é um raio e tangencial porque vai pegando as fibras superficiais até as mais internas e ela vai diminuindo proporcionalmente em relação ao seu raio. Tá? Então temos também uma distribuição de tensão proporcional. Tá? Nos três casos temos distribuições que são, digamos, lineares ou homogêneas. Tá? Mas no caso do cisalhamento não vai ser assim. Tá? Nossa distribuição não vai ser linear. Bem, o cisalhamento é útil no dimensionamento e na avaliação estrutural, tá? De muitos elementos estruturais e principalmente os esveltos. Por exemplo, em vigas, né, que nós vemos aplicados em guindastes industriais, em pontes, em carrocerias de caminhões, também em prédios. Tá? Então, todos os elementos esveltos, né, elementos estruturais, tá? Eles principalmente vão falhar por cisalhamento. A outra causa principal de falha é por momento flector, tá? Que tínhamos visto. Como dimensionar esses elementos esveltos ou vigas? Tá? Então, primeiro nós calculamos os momentos internos. Vou pegar o laser aqui. Tá? Nós calculamos os esforços internos, né? O que vimos na primeira parte. Os esforços internos e com o diagrama destes esforços nos permitem encontrar quais são nossas forças cortantes máximas. Tá? Uma força cortante provoca tensões cisalhantes, neste caso. Então, quando encontramos a posição na viga onde ocorrem as tensões
as forças cortantes máximas, quer dizer que ali vão ocorrer tensões cizaliantes máximas, tá? Ou, digamos, que nessa seção da viga nós vamos ter que tomar mais cuidado, tá? Vai ser uma seção crítica para a nossa análise. Tá? Quando nós determinamos qual a posição, ou a localização da nossa tensão, perdão, vou pegar a caneta aqui. Nós temos nossa viga aqui, ou o elemento esbelto, apoiado. Quando determinamos então onde ocorre a força cizaliante máxima, tá? Vamos colocar lá um tipo de carregamento qualquer. Torque, não sei. E encontramos, opa, que aqui tem um máximo, tem um cortante máximo, um V máximo, tá? Então quer dizer que nessa parte da viga vai ter uma tensão cizaliante normal, perdão, uma tensão cizaliante máxima, provocada por força cortante máxima, tá? Também vamos obter nosso diagrama de momentos flectores, tá? E vamos encontrar também um máximo, nos vai dizer, por exemplo, aqui ocorre um momento flector máximo, então isso quer dizer que iríamos encontrar também uma tensão normal máxima, tá? Então, esses seriam dois pontos críticos, tá? Por exemplo, esse ponto que eu coloquei aqui corresponde a um momento máximo, portanto, pode ocorrer uma tensão normal máxima. E esse outro ponto aqui que encontramos uma força máxima e que ocorreria uma tensão cizaliante máxima. Tá? Então, seriam dois pontos de análise de interesse, dois pontos críticos. Tá? Conhecendo, então, os valores e onde que se localizam, mas agora na seção, nós podemos verificar o desempenho. Tá? O conceito de cizalhamento. Quando é aplicado um esforço cortante em uma viga ou em um corpo, ocorrerão tensões cizaliantes, tá? Na seção transversal. Veja na figura, tá? Temos uma viga e se aplica uma força cortante para cima. Essa força, quando absorvido pelo material, ele vai transformar essa força em tensão, tá? A força cortante, quando passa no material, e por cada elemento infinitesimal de área, tá? Transforma essa força em tensores de tensão. Tá? Aqui vemos nosso elemento infinitesimal com os tensores de tensão. Tá? Quando ocorre uma tensão cizaliante numa face do nosso elemento infinitesimal, também vai ocorrer na outra face oposta, tá? De maneira que elas vão se equilibrar, tá? Isso pelo princípio da complementaridade, tá? Vão aparecer sempre nas quatro faces para manter o equilíbrio estático, tá? Então, se nós fazemos uma força nessa face, vai provocar uma tensão, essa daqui, e por complementaridade vai aparecer também outra tensão nessa direção, tá? E portanto também uma força nessa outra direção, tá? Esse é um efeito que não é óbvio, mas acontece, tá? Então, as falhas também podem ocorrer nesse sentido longitudinal. As tensões cizaliantes longitudinais podem ser visualizadas numa viga se consideramos que esta viga está composta por três tábuas desacopladas. Vejamos aqui nesta figura superior. Temos uma viga com três tábuas que estão soltas aqui, uma, outra e outra. E essas tábuas são submetidas a uma carga vertical P. Se nós observamos o que ocorre aqui na borda da nossa viga, composta pelas tábuas, ocorreria assim um formato como de uma escada, né? Os comprimentos ficariam diferentes aqui, nos comprimentos dessas escadinhas, tá?
E isso é porque a tábua inferior estaria submetida a tração e na superior estaria submetida a compressão. Tá? Sofria mais compressão que tração e a de baixo mais tração que compressão. Tá? Portanto, podemos deducir que essa tábua daqui de cima desliza em relação a essa tábua daqui de baixo e assim sucessivamente. Essa tábua vai deslizar, né? Por isso que ocorreria esse movimento que tem esse degrauzinho, um para a esquerda e outro para a direita. Tá? Mas se agora colocamos elementos, por exemplo, elementos de união como cola ou pregos, de maneira que ao aplicar essa força P no meio, nossa borda fique homogênea, sem degraus. Ou seja, isso vai querer dizer que não existe um deslizamento entre essa tábua superior e a tábua inferior. Quem impede esse deslizamento seria nosso elemento cola. Por exemplo, nosso elemento de colagem, né? Por exemplo, colocar um adesivo ou colocar um prego. Tá? Vejam que essa tábua, na verdade, quer ir para lá, essa borda aqui. Se não estivesse colada com a tábua de baixo, ela iria querer deslizar para a esquerda e a outra iria querer deslizar na outra direção. Mas esse elemento aqui, colocamos uma cola, ela evita esse deslizamento. Então, ali podemos ver que existe um cisalhamento, tá? Porque essa cola evita o cisalhamento, resiste, melhor dito, o cisalhamento. Se nós colocássemos pregos aqui, um prego enorme, aqui e outro aqui, nosso prego estaria submetido a cisalhamento. Tá? Vou pegar esse prego e colocar aqui do lado. Né? Esse preguinho estaria, por exemplo, submetido, se essa tábua quer sair para a direita e essa outra para a esquerda, estaria submetido na parte de cima a uma força cisalhante provocada pela direção dos deslizamentos das tábuas. Tá? Uma força para a direita e outra para a esquerda provocaria um cisalhamento aqui na interface. Aqui teria um cisalhamento, aqui teria outro cisalhamento. Tá? Vejam então que interessante como uma força vertical provoca cisalhamentos horizontais. Tá? Isso pode ser explicado mais elegantemente com o princípio de complementaridade, né? Que nós já vimos essa abordagem algébrica, que fazíamos somatória de forças nos eixos e somatória de momentos também nos eixos, e nós verificávamos que sempre se cumpre esse equilíbrio, né? Que as tensões não aparecem em todas as faces com uma magnitude igual, mas às vezes com orientações diferentes em função de manter nosso equilíbrio estático. Além disso, o esforço cortante provoca uma distribuição não uniforme de tensões na seção da viga. Por exemplo, temos uma força aqui aplicada na seção transversal de uma viga e ela vai provocar diferentes tensões dependendo do ponto analisado. Por exemplo, pegamos esse elemento infinitesimal aqui no meio, aqui vai ocorrer uma tensão cisalhante diferente de zero, porque temos material aqui em cima e aqui embaixo do elemento infinitesimal. Tá? Então, existe material para que nossas tensões se propaguem. Mas aqui em cima, vejam que temos material aqui na parte frontal do elemento infinitesimal, mas aqui em cima não temos, aqui em cima temos ar. Temos só ar, aqui em cima não temos material. Portanto, essa tensão cisalhante vai ser zero. No elemento infinitesimal que está sem contato com a matéria, vamos ter tensões zero. Portanto, neste elemento B e neste elemento C, que não tem contato com a matéria, a tensão vai ser zero. Tá? Então vejam que temos lugares onde existe tensão e lugares onde não existe. Então vamos ter uma distribuição de tensões meio estranha ali. Tá? Além disso, a tensão cisalhante, ou uma força cisalhante, provoca uma deformação transversal também não linear. Vejam esse desenho aqui, que
que foi feita uma malha em cima, né, para que vejamos os elementos discretizados, tá? E tem uma forma ondulada perante uma força vertical, V. Tá? Então a deformação é não linear. Tá? Então, seções transversais não permanecem planas, como nos outros casos de torção, de flexão, que utilizávamos sim a premissa das paredes planas, que permanecem planas. Tá? Então vamos ter que abordar o conceito de cisalhamento com outras ferramentas. Tá? Não podemos usar as mesmas premissas que utilizamos para flexão nem torção. Tá? Para deduzir então a fórmula de tensão cisaliante, serão usados primeiro a relação que existe entre o momento flector e o esforço cortante. Tá? Nós conhecemos essa relação, né? É a derivada da outra. Tá? A derivada do momento flector em relação ao comprimento é igual à minha força cortante. Tá? Primeiro capítulo da nossa matéria. Também utilizaremos a fórmula de tensão normal devida ao momento flector, tá? Que nós também conhecemos, né? Foi há 2 aulas atrás que deduzimos então a tensão normal devida à flexão. Veremos agora a relação entre esforço cortante e momento flector. Como que existe essa relação? Consideremos esta equação matemática de m de x igual a v. Essa expressão nada mais nos diz que vai existir esforço cortante V desde que exista variação do momento flector M. Consideremos aqui esta figura, onde temos uma viga simplesmente apoiada com 2 cargas P posicionadas de maneira simétrica, né? Uma distância A dos extremos. Então, se nós fazemos o diagrama de força cortante, né? Vai aparecer aqui a força da reação desse apoio aqui para cima, permanece constante, vem a força P, né? Daí permanece constante, de novo em zero, aparece a força P, desce e depois sobe com nossa reação no apoio aqui do rolete. Tá? Então, se nós fazemos o diagrama de momento flector, como conhecemos, seria uma forma de rampa, seria constante, e depois uma rampa negativa. Vejam que essa rampa aqui diz justamente o que diz nossa definição. Onde tem variação de momento flector, aqui temos uma variação de momento flector, é porque existe força cortante. Né? Temos variação do momento flector, temos esforço cortante. Aqui, nessa parte plana, não temos variação do momento flector constante, portanto, não temos força cisalhante ou força cortante. Né? Aqui a força cortante foi para zero. Aqui temos uma variação do momento, então novamente existe força cortante, força cisalhante. Tá? Conceito de fluxo de cisalhamento. Vamos usar a fórmula de flexão para obter o conceito ou a expressão de fluxo de cisalhamento. Um segundo. Vamos escolher um segmento de viga que está sujeito a esforços cortantes. Esse pedacinho aqui de viga. Tá? Pode ser esse mesmo pedacinho de viga que está aqui no nosso exemplo. Tá? Vamos escolher um pedacinho de viga que está aqui. Aqui, esse pedacinho de viga. Tá? Esse pedacinho de viga vai ter então uma força cisalhante V. Tá? E vai ter também uma variação do momento flector aqui, né? Todo está aqui nesse pedacinho de viga, tá? Um pedacinho de viga com seus pedacinhos de força cortante e momento flector respectivo, tá? Então esse vai ser nosso pedacinho de viga com força cortante nessa posição ou nesse ponto e seus momentos flectores. Veja que o momento flector de um lado, aqui do lado A,
vai ser diferente do momento efletor do lado B, aqui. M de B maior que M de A. M de B maior que M de A. Vejam por quê. Nós escolhemos esse pedacinho, tá? Vejam que esse momento flector aqui, essa distância vai ser bem maior que essa outra distância, que essa altura, né? Tá? Por isso, o momento que está aqui, nesse ponto B, tem uma maior altura, vai ser bem maior que o momento aqui, né? Que tem essa outra altura menor, tá? Por isso que se colocou esse momento aqui, M de B maior que M de A. Esse seria justamente o pedacinho do diagrama de momento flector que corte aqui. Tá? Esse pedacinho, tá? Fica como um trapezoide, né? Onde essa altura seria M de B e essa altura seria M de A. Tá? Está desenhado aqui. M de B, essa altura, M de A, essa altura. Tá? Um momento flector que corresponde a esse pedacinho de viga. Como temos um momento MDA desse lado, vai provocar uma distribuição de tensões normais no lado A. E MdB, que é maior do que A, vai ter uma distribuição de tensões normais por flexão, tá? Bem maior que do contralado A. Né? Vem o tamanho do vetor sigma B, perdão, do tensor sigma B, é maior que o tensor sigma A. Bem, entendendo isso, então, vamos cortar aqui um segmento horizontal do nosso pedacinho de viga. Tá? Temos aqui um pedacinho de viga completo, só que vamos considerar a parte de cima. Tá? Cortamos a uma certa altura. Cortamos aqui e consideramos o material que tem em cima da nossa viga e o pedaço também da distribuição de tensão no extremo A e B. Tá? Se vemos esse pedacinho de viga cortado desde a parte frontal, né, da seção transversal, nós veríamos essa área transversal A1. Tá? Então, se nós temos tensões sigma A e sigma B diferentes, é porque elas vêm de momentos com intensidades diferentes. Tá? Então, utilizando a fórmula de flexão no lado A, nos vai dar sigma A igual M de A vezes Y dividido o momento de inércia. E a tensão normal do lado B, que é maior do que A, vai ser momento em B, momento flector em B, vezes distância do eixo neutro dividido pelo momento de inércia. Tá? Assim teríamos as duas distribuições de tensão do lado A e do lado B. Então, integramos estas relações. Temos aqui todo isso seria sigma A, tá? Isso seria sigma B. Se obtemos a relação da força, vai ser sigma dA. A força que passa no lado A, desse pedacinho de viga cortado, vai ser a integral de sigma dA, considerando esse dA o elemento infinitesimal que consideramos aqui, que abrange, tá? Toda essa área transversal A1. Tá? A força que está do lado B, tá? Teríamos nessa expressão, seria integral de sigma B de A. Tá? Temos então esse meu sigma B, e este também seria o diferencial de área, que também vai fazer a varredura aqui, né? Esse diferencial de área que com a integração faria a varredura nessa área A1. Tá? Então, como sigma de B é maior que sigma de A, nós vamos ter, e a área é a mesma, nós vamos ter que a força B vai ser maior que a força A. Se nós fazemos uma somatória de forças no eixo horizontal, não vai dar zero, porque a força de B é maior que a força de A. Então, temos que incluir um elemento compensador aqui. Um elemento de força compensador, que é o nosso elemento DF. Agora, DF sumado com F de A, sim, vai equacionar o equilíbrio estático com F de B. Tá?
Então, aplicando agora sim o equilíbrio de forças em X, vamos ter que esse elemento compensador de F vai ser a diferença entre F de B e F de A. Tá? Podemos substituir, tá, nas nossas expressões de força em A e em B. Vamos ter que nosso diferencial de força, que é F de B menos F de A, vamos ter que dF vai ser aqui F de B menos F de A. Tá? Como um momento em A e um momento em B e também meu momento de inércia são constantes, eles saem da integral. Tá? E o único que fica dentro da integral é meu y de A. E isso já é conhecido para vocês, né? Essa expressão, y de A. Tá? Bom, também podemos dizer que m de B menos m de A, como é constante, podemos chamar que é dm. Tá? E todo isso aqui, a integral do primeiro momento de área, a integral do primeiro momento de área, é o primeiro momento de área, e a integral do primeiro momento de área vai ser denominado com a letra Q, tá? Onde Q é o momento estático de área, tá? Da área A1, dessa área, esse pedacinho de área transversal, né? Que era na vista frontal desse corte do pedacinho de viga. Tá? Este momento estático de área, tá? Denominado de Q maiúsculo, é o mesmo que dizer que é a área 1, essa área cortada aqui, vezes a distância que corresponde desde o eixo neutro até o centroide da área 1. Tá? Desde o eixo neutro, aqui, até o centroide da área 1, que ela foi cortada. Tá? Veja que antes o corpo não era cortado, por exemplo, a viga era completa, era toda essa aqui. Ela foi cortada em certa altura, cortamos essa viga aqui em certa altura e nos resta uma área A1, toda essa área A1. Toda essa área A1. Essa área A1 tem um centroide próprio, que é esse daqui. Tá? A distância entre o centroide da área definida pelo corte e o eixo neutro vai dar esse valor de y asterisco. Tá? Esse novo centroide. Então, esse y asterisco vezes a área que vem do corte vai ser nosso momento estático de área Q maiúsculo. Tá? Então, considerando o conceito de Q maiúsculo e que M, a diferença entre o momento A e B é igual a dm maiúsculo, tá? Podemos reescrever a nossa equação de df. Tá? Df vai ser QdM dividido por momento de inércia. Tá? Si dividimos ambos os lados por dx, vamos ter df dx, né? Passando um dx aqui debaixo e um dx aqui também. Tá? E teríamos esta expressão Q maiúscula sobre I vezes dm dx. Mas dm dx, que está aqui, nós já conhecemos. dm dx é igual a V. Lembra da relação entre momento fletor e força cortante? Nós tínhamos visto. dm dx é igual a V. Nossa relação entre momento fletor e força cortante. Tá? Então, isso daqui pode ser substituído por V. Tá? Então, essa expressão com todo substituído ficaria V, que é maiúsculo, dividido sobre I, corresponde a o fluxo de cisalhamento e é denominado com a letra Q minúsculo. Tá? Isso se chama de fluxo de cisalhamento, tá? Denominado com a letra Q. Tá? Que representa? Representa a força horizontal transmitida entre as partes superior e inferior da viga por unidade de comprimento, ou seja, unidade de força dividido unidade de comprimento. Tá?
quando é submetido a uma força cissaliante. Lembremos de nossas tábuas, da nossa viga formada por 3 tábuas. 1, 2 e 3. Aqui. Quando isso é submetido a uma força cortante, vou colocar V, vai ocorrer então forças horizontais para cá, para lá. Então, a força que passa aqui na interface de cisalhamento por unidade de metro, isso corresponde a meu fluxo de cisalhamento Q. Isso vai ser o Q. Tá? O fluxo de cisalhamento que vai passar justo aqui na interface de cisalhamento. Tá? Aqui, justamente onde ocorre o cisalho. Um exemplo. Seriam 2 ripas de madeira, aqui uma, outra, com seções transversais de 2 por 8 centímetros quadrados. Tá? Aqui é 2 por 8 e essa outra 2 por 8. Tá? Elas são unidas através de pregos, tá? Como se pode ver na figura a seguir. Tá? Aqui tem esses pregos. 1, 2, 3, 4 pregos. As duas ripas suportam um esforço cortante vertical de 1000 Newton. Tá? V igual 1000 Newton. Tá? Aqui se vê uma força V de 1000 Newton. Tá? Calcular o espaçamento entre os pregos, o espaçamento ΔX, sabendo que a força cortante admissível por prego é 1500 Newton. FDC, 1500 Newton, é o que aguenta o prego em cisalhamento. Tá? Este valor FDC é o máximo admitido por prego em projeto quando é sujeito a um par de forças transversais e opostas que tentam cisalhá-lo. Tá? Então, essa força vertical vai provocar forças na longitudinal, nessa direção longitudinal. Então, uma ripa vai tentar se deslocar para a direita e outra para a esquerda. Isso vai fazer que o prego sofra um cisalhamento. Tá? Vamos ter que calcular então esse espaçamento para que a força cisalhante seja igual ou menor do que 1500 Newton. Tá? Porque quando é de fato 1500 ou para cima, o prego falha. Primeiro, vamos separar a área por cima da linha de cisalhamento. Tá? O cisalhamento ocorre na interface entre as duas ripas, tá? De madeira. Então separamos aqui, fazemos um corte e consideramos uma das áreas, ou toda a área que está para cima ou toda a área que está para baixo. Tá? Tanto faz. Vamos considerar a área que está para cima e vamos chamar ela de A1. Tá? Então, a área que se gera do nosso corte na análise se vai chamar A1 e essa área tem um centroide próprio. A distância entre o centroide da área gerada pelo corte e o eixo neutro é denominada de Y asterisco. Tá? Acabamos de ver isso ali na definição 2 slides atrás. Tá? Então, o momento de área Q maiúsculo vai ser então a área transversal vezes esse Y asterisco. A área transversal era 8 por 2 centímetros quadrados. Tá? E o Y asterisco era aqui, né? Se esto mede, esto medía 2 centímetros, por tanto eso va a medir 1 centímetro, o sea, metros 0,02 dividido por 2 metros. Tá? Lembra-se que aqui foi dito, aqui, pegar uma caneta, aqui foi dito quanto que é a dimensão, 2 por 8 centímetros quadrados. Tá? Portanto, isso aqui mede 2 centímetros, então daqui até aqui vai medir 1 centímetro. Tá? Então, esse aqui teríamos 1 centímetro passando a metros. Obtemos nosso momento de área Q maiúsculo. O momento de inércia tem que ser calculado
de toda a viga. Vejam que é interessante, tomemos bastante cuidado. O momento de inércia de toda a viga. Tá? Não somente o momento de inércia definido pelo corte e pela área A1. O momento de inércia vai ser o momento de inércia de toda a minha viga, porque é toda a geometria que vai estar submetida a esse carregamento. Então, calculamos o momento de inércia de toda essa viga. Tá? O momento de inércia desse retângulo seria 1/12 base altura cubo. A base, 8 centímetros, altura ao cubo, né? 0,04 metros ao cubo. Tá? Porque se isso mede 2 centímetros, isso aqui também vai medir 2. Então a altura, como um todo, nos vai dar 4 centímetros. Tá? Então, 4 centímetros ao cubo, passando para metros, 0,04 ao cubo. Tá? O momento de inércia nos dá aqui esse valor numérico. E pronto. Vamos ter nossa formulação do fluxo de deslizamento, vai ser força cortante V, vezes Q maiúsculo, dividido I. Tá? O valor de V, força cortante, foi dado, né? μ. E nos dá justamente um valor numérico com unidades Newton sobre metros, que é fluxo de deslizamento. Força por unidade de metro. Tá? Então, isso quer dizer que a transferência de 37,5 kN, tá? Entre uma ripa e outra, tá? Por metro linear ou por metro longitudinal da viga. Tá? O cálculo do espaçamento entre os pregos, sabendo que cada prego suporta 1500 Newton, pode ser feito por regra de 3. Tá? Ou seja, temos que em 1 metro, colocamos isso. Vou escrever aqui. Vamos ter o fluxo de deslizamento Q, que é 3,75 por 10 elevado a 4 Newton metro, corresponde a 1 metro. Tá? Então, para 1500, tá? Newton, que é o que resiste, quantos metros vai ser meu distanciamento? Coloco aqui delta x. Tá? Então, fazendo regra de 3, vou obter este meu valor de delta x. Né? Delta x vai ser 1500 dividido por 375. Tá? Isso me dá que meu delta x vai ser 0,04 metros. Isso quer dizer que entre prego e prego vamos ter uma distância longitudinal de 0,04 metros. Se colocamos os pregos mais próximos, quer dizer que vão falhar. Então, essa distância ou maior. Tá? Então, 4 centímetros ou mais para que nossos pregos resistam. Muito bem, vamos passar à fórmula de tensão de deslizamento. Para obter esta fórmula, consideremos novamente uma viga submetida a uma força cisalhante ou força cortante. E quando fizemos um corte nessa viga, como aqui, tá? Vamos verificar que apareceria uma força justamente no corte, né, por complementaridade, tá? Pelo princípio de complementaridade. Consideremos que essa força pode ser descrita em função do fluxo de deslizamento, né? De forma que essa força dF vai ser igual a Q vezes dx. Lembram que Q é dF dx? Aqui. Vou pegar um... Então, nós temos que Q é igual a dF dx. Portanto, dF é Q vezes dx. Isso é igual. Tá? Consideremos também a espessura da nossa viga T e o comprimento ΔX daqui. Tá? E que a área
da seção considerada em um ΔA. Tá? Então, a tensão cisaliante que atua entre os elementos é calculada a partir de dF e o dA. Tá? Então, se dF é igual a Q de x e dA é igual a T de x, né? dA é T, a espessura, vezes o comprimento de x, podemos substituir essas expressões, tá? Na definição de tensão. A definição de tensão nada mais é que força dividido por área. Quando é tensão cisaliante, vai ser uma força cisaliante dividido pela área submetido ao cisalimento, que é a área paralela, né? Então, dF, que é a nossa força cisaliante, é Q de x, e dA é T de x. Aí se nos vão os dx, temos que a tensão cisaliante vai ser fluxo de cisalimento dividido a espessura da viga. Tá? Lembrando que também que meu fluxo de cisalimento é força cisaliante vezes Q maiúsculo, que é nosso momento estático, dividido pelo momento de inércia. Podemos substituir uma equação na outra, tá? E vamos ter que a tensão cisaliante vai ser V, que é a força cisaliante, vezes Q, que é o momento estático de área, dividido o momento de inércia, vezes a espessura da viga na seção de interesse. Tá? Se nós temos uma viga aqui com formato T, e nós queremos saber qual é a minha tensão cisaliante, aqui nessa seção vamos ter uma seção com certa espessura, vamos chamar T1. Se eu quero saber qual a tensão cisaliante aqui, vamos ter outra espessura T2. Assim, quando maior seja a minha espessura, menor vai ser a minha tensão cisaliante. E vice-versa, né? Se essa espessura T é menor, maior vai ser a minha tensão cisaliante. Por isso que é importante ter vigas robustas. Tá? Vigas que são mais fininhas, tá? Vão ser submetidas a maior tensão. Tá? Isso porque passa o mesmo fluxo de cisalhamento por uma área menor. Tá? Então, essa é a expressão da objetivo desta aula. Tá? A tensão cisaliante devido a uma força cortante. Está em função do momento de inércia, do momento estático de área e da espessura onde é avaliado. Espessura na seção. Tá? Voltando a analisar novamente este elemento infinitesimal, tá? Eu gostaria de reforçar que a tensão cisaliante tau sempre aparece nas quatro fases, pelo princípio de complementaridade. Tá? Vamos ver um exemplo de aplicação? Tá? Então, consideremos uma viga de seção retangular, conforme a figura, e essa viga está sujeita a um esforço cortante vertical V. Tá? Esforço V vertical para cima. Tá? Temos uma viga de seção com altura H e largura B, ou espessura B. Tá? Então, queremos calcular a tensão cisaliante na seção transversal a uma altura genérica y1 do eixo neutro. Tá? O que quer dizer a altura genérica? Eu quero ter uma equação para uma altura variável, tá? Para qualquer altura que eu quiser. Tá? Então, essa altura variável vai ser chamada de y1 e vai ser calculada desde o eixo neutro, ou seja, da metade, porque essa viga é simétrica. Tá? Tem um eixo neutro justo na metade. Tá? Lembrando que o momento de inércia dessa área retangular é 1/12 da base vezes a altura ao cubo. Tá? Então, primeiro vamos calcular o momento de área, um momento estático de área Q maiúsculo. Tá? Então, utilizamos a definição que vimos, integral y de A. E esse y, então, e esse dA vão ser determinados em função do nosso corte. Nós temos a viga completa, cuja seção está aqui dividida na metade pelo eixo neutro, e nós fazemos um corte. Nosso corte de interesse aqui vai ser definido com nossa altura genérica y1.
tá? Essa altura pode variar. Mas, como é genérica, eu chamo de y1. Esse corte, então, vai gerar toda essa área de cima, essa área que está mais escura. Tá? Consideremos, então, um dy, que vai ser a altura do nosso elemento infinitesimal que se vê aqui. Nosso eixo y é esse vertical, positivo para cima. A altura total da viga é h, né, como falado, e a espessura t vai ser igual a b. Tá? Então, seguindo a definição do momento estático de área, YdA, vamos ter que a área, o elemento de área, infinitesimal, que escolhemos ali como esse retângulo preto, vai ser a espessura b vezes a altura de y. Né? B vezes dy, isso aqui. Isso vai ser meu dA. Integrando, então, considerando que b é constante, ficaria a integral de y de y. Né? Integramos, fica y quadrado médios. Tá? E vamos avaliar entre y1 e h médios. Tá? Porque se consideramos que nosso eixo neutro aqui vai ser 0, se subimos de 0 para cima, vamos ter h médios. Tá? Então, desse limite inferior, y1 até h médios, de maneira de obter nossa área que cortamos. Né? Nós cortamos essa área na altura y1. Então, integrando e fazendo a varredura desse dA, vamos ter então toda a área abordada, toda essa área cortada. Tá? Essa vai ser a nossa área 1. Tá? Isso aqui nos dá uma expressão algébrica, tá? Em função da base, da altura e de nossa altura variável genérica y1. Tendo nosso Q maiúsculo, já obtivemos uma expressão matemática para nosso Q, substituímos então na fórmula da tensão cisaliante, tá? Que é V, força cortante, dividido momento de inércia, dividido a espessura. Tá? Aqui está então todo isto seria nosso Q, né? Deixa eu ver só para cima. Claro, todo isso é nosso Q. Portanto, todo isso aqui é nosso Q maiúsculo. Tá? T, a espessura é substituído por B. Então, podemos eliminar esse B com esse B. Tá? Temos essa expressão um pouquinho mais reduzida. E vejam que ocorre se graficamos essa equação. Tá? Visto desde a seção transversal, vamos ter tensões máximas quando y, quando nossa altura variável é zero. Tá? Nossa altura y começa aqui do eixo neutro. Quando essa altura é zero, temos um maior vetor. Tá? Visto de lado, aí temos a altura zero, aí vamos ter um valor máximo de tensão cisaliante. Tá? No caso que y1 seja o valor de h médios, que é o valor máximo da altura que pode ter y1, se fosse h médios, vejam que ele vai embora. H médios ao quadrado e H médios ao quadrado se faz zero. Tá? Então, para uma altura máxima, vamos ter uma tensão zero. Tanto para H médios positivo quanto negativo. Né? Se substituirmos aqui H médios negativo ao quadrado, vai o negativo. Menos H médios ao quadrado, zero. Então, toda essa expressão também ficaria zero. Tá? E me dá esse zero daqui. Portanto, quando y1 é zero, temos uma tensão cisaliante máxima. Quando a altura é máxima, temos que a tensão é zero, aqui em cima e aqui embaixo. Veja que temos uma expressão ao quadrado, tá? Então, essa distribuição vai ser parabólica. Tá? Daqui podemos dizer que a distribuição da tensão cisaliante é parabólica. Tá? É uma equação de segundo grau. Por isso que no comecinho da aula avisei que essa distribuição não vai ser linear nem homogênea. Tá? É parabólica. Tá? Ou seja, não linear. Se
substituímos então y1 para o valor 0 desta equação de tensão, aqui, nessa equação de tensão, teríamos então a tensão cissaliante máxima. Tá? E o valor de tensão cissaliante máxima, só fazendo aqui manipulação algébrica, seria 3 meios de V sobre A. Tá? Isso quer dizer que 3 meios da tensão aplicada sobre A. Vocês se podem lembrar que no primeiro capítulo nós já tínhamos visto tensão cissaliante para dimensionamento de elementos de união. Tá? Por exemplo, juntas, pregos, revites. Tá? Quando nós consideramos um prego, vou utilizar esse pedacinho aqui, ou um elemento de união como um revite. Tá? Submetido a uma força cortante V. Nós tínhamos a expressão que era o tal admissível, era a força V dividido pela área, tá? E também por um fator de segurança. Tá? Por quê? Vamos tirar esse fator de segurança. Vejam que V sobre A quer dizer que absorve 100%, que essa área de corte absorve 100% da nossa força cissaliante aplicada. Aqui, quando estamos tratando em vigas, em corpos maiores que revites, elementos de união, uma viga, um elemento grande, com grande área, nós podemos perceber mais claramente que a tensão cissaliante máxima é 3 meios da força aplicada. Né? A área transversal da viga absorve 3 meios da força V. Aqui, quando são elementos de união, também utilizamos, em vez de admissível, falamos que era um tal médio. Se lembram? Tal médio por quê? Porque é um valor aproximado, tá? De V sobre A. Então, sempre vale definir nossos elementos de união como V sobre A, porque aproximadamente, ou toscamente aproximado, vai ser um valor maior do que 3 meios sobre A. Então, se nós dimensionamos um prego, um revite, com essa formulação, vai ser tranquilo, tá? Esse dimensionamento vai estar tranquilo. E considerando também que existe um fator de segurança, ele vai absorver toda essa não linearidade, tá? Porque aqui temos uma distribuição não linear, né, para um elemento grande, que é uma viga, mas para um elemento pequenino, como um prego, como um revite, nós vamos supor que temos uma distribuição homogênea da tensão cissaliante. Tá? Mas, na verdade, a distribuição não é homogênea, tá? É parabólica. Isso é o que, na verdade, ocorre. Quando falamos de tensão média, tensão cissaliante média, nós estamos fazendo uma aproximação que funciona, tá? Que funciona, está nas normas, é aplicado, e vocês vão ver que na engenharia, muitas vezes, nós aceitamos certas expressões matemáticas aproximadas, desde que eles funcionem, tá? Vou deixar umas tarefas para vocês, tá? Vocês aí revisam nos slides. Vamos ver um exemplo de cálculo de tensões cissaliantes em vigas, tá? Com uma viga com uma seção em formato I. Tá? Então, vejam que essa viga está dividida em vários cortes, né? Corte 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, que coincide com o eixo neutro, e de 4 para baixo é simétrico, tá? É o mesmo que tem para cima. Nos dão o valor de espessura, 20 milímetros, comprimento das asas, tá? Ou das flanges, 80 milímetros, a altura das asas, 20 milímetros, a altura da alma, 80, tá? Isso também, 20, né? É uma viga simétrica. Então, essa viga está submetida a um esforço cortante vertical V, igual a 150 kN. Calcular as tensões
nos níveis 1, 2, 2, 3, 3 e 4, 4, como indicados na figura. Então, como a seção transversal é simétrica, o seu centroide está no meio. Tá? Nem precisamos calcular o centroide. Tá? Para calcular o momento de inércia em torno do seu eixo neutro, não utilizaremos o teorema dos eixos paralelos. Tá? Utilizaremos um cálculo bem mais rápido. Calcularemos o momento de inércia. Vou pegar uma caneta. O momento de inércia desse retângulo aqui, de um retângulo grande, menos o momento de inércia desses dois retângulos menores. E por que não uso o teorema dos eixos paralelos? Porque todas essas geometrias que formam a geometria total I, todas elas têm um centroide que coincide com o centroide do conjunto. Vejam que esse retângulo grande coincide com o centroide do conjunto. Esse retângulo menor, o contralateral, tem centroides aqui e aqui que coincidem na altura do eixo neutro do conjunto. Portanto, nessa abordagem não preciso utilizar o teorema dos eixos paralelos. Tá? Vocês poderiam ter calculado de outra maneira e precisariam, por exemplo, se calculo o momento de inércia desse retângulo horizontal com esse outro vertical, ali precisaria de teorema dos eixos paralelos sim, porque esse retângulo horizontal tem centroide aqui e esse outro retângulo vertical tem aqui. Tá? E são diferentes do centroide do conjunto. Portanto, ali, nesse caso, eixos paralelos. Mas então, vamos calcular o momento de inércia mais fácil. Seria o momento de inércia do retângulo maior, que seria base 80 milímetros, altura, que seria 120 milímetros, ao cubo dividido por 12, menos, isso aqui, na verdade, são duas vezes, isso é o mesmo que dizer duas vezes, a base altura ao cubo dividido por 12 de um retângulo pequeno. Tá? São dois retângulos, portanto, duas vezes. Duas vezes base, que isso aqui seria, se não me engano, zero, seriam 30 milímetros, né? Isso vale 40, e aqui temos 40 milímetros. E aqui temos 10 milímetros, portanto, isso aqui seria 30. Então, seria duas vezes de 30 milímetros vezes a altura 80 milímetros, 80 milímetros, e isso ao cubo. Né? Então, isso que temos aqui. Se passarmos para metros, vamos obter a mesma expressão. Tá? Isso dividido por 12. Dividido por 12. Tá? Um doceavo. Aqui 30 milímetros dividido por 30 vezes 2, 60. A metros, 0,060. Tá? 80 milímetros aqui no milímetros. Tá? A metros é 0,080. Ao cubo, dividido por 12. Tá? Isso aqui nos dá um momento de inércia da nossa geometria de formato I. Tá? Toda essa geometria. Tá? 8,96 por 10 a menos 6 metros à quarta. Vejamos algumas observações. A primeira observação diz o nível 2,2 está na metade da espessura da aba, então está 10 milímetros debaixo da seção. Essa espessura 2,2 aqui. Tá? Para o nível 3,3, aqui, há duas larguras de corte horizontal T. Uma vale para o corte imediatamente acima do nível 3,3, onde T seria 8 milímetros, ou seja, seria onde temos corte 3,3 aqui, dando um passo infinitesimal para cima. Né? Nós consideramos essa largura aqui.
tá? Que seria 80 milímetros. Tá? Se dermos um passo infinitesimal para baixo, vamos ter uma espessura até de 20 milímetros. Né? Se dermos um passinho infinitesimal para baixo, vamos ter essa espessura até, tá? Que vai ser 20 milímetros. Então, o mesmo corte vai ter que ser avaliado para a espessura 80 e 20. Bom, como a seção vertical é simétrica, tá? Temos, ou podemos calcular só a metade e depois espelhar para baixo. Tá? Em relação aos momentos estáticos de área, que é maiúsculo. Tá? Quando consideramos uma área composta, o valor do momento de área total pode ser obtido somando os valores dos momentos de área que formam, tá, essas áreas. Por exemplo, posso calcular o momento de área desse pedacinho e depois calculo desse outro pedacinho e depois desse outro pedacinho. Eu posso calcular que o momento de área de todo isso vai ser a soma desses três momentos de área. Tá? Aqui coloquei ver cálculos relativos ao corte 4x4. Tá? Vamos ver isso que eu falei na prática quando analisamos o corte 4x4. Então fiz uma tabelinha para que fique bem claro o nosso raciocínio. Colocando aqui os níveis 1, 2, 3, 4. Colocando a área de cada corte em cada nível. A distância y asterisco, que define pela distância do centroide da área cortada, e o eixo neutro, a distância que está entre o eixo neutro e o centroide da área cortada. Tá? E aqui temos a multiplicação de A e Y asterisco. Daí podemos obter o fluxo de cisalhamento, né? Colocando o valor Q maiúsculo aqui, que obtivemos no passo anterior. Colocamos a espessura para cada nível, tá? E obtemos a tensão cisaliante de cada nível. Tá? Então vamos no nível 1.1. Nível 1.1, este aqui, 1.1, portanto, acima desse corte temos ar, não temos matéria, portanto a área vai ser zero. O centroide, podemos calcular que vai ser a distância entre aqui e aqui, que é 60 milímetros. Multiplicando Q com A vai dar zero. Portanto, o fluxo de cisalhamento também será zero, independentemente que a espessura T seja 80 milímetros, vamos ter um fluxo, uma tensão cisaliante de zero. Tá? Geralmente, se temos área zero, essa tensão cisaliante também vai ser zero, porque a tensão se dissipa sempre que houver matéria. Tá? Quando não tem matéria, não tem tensão. Corte 2.2. Aqui já vamos ter área, né? Vamos ter uma área de 80 milímetros vezes 10 milímetros. Tá? Nós, quando fizemos o corte 2.2, definimos esta área aqui. Definimos essa área retangular. Tá? Então, a área retangular vai ser isso daqui. 80 milímetros por 10 milímetros. A distância y asterisco. Lembre que essa distância é definida como a distância entre o eixo neutro e o centroide definido pelo corte da área. Então, o corte da área, temos essa área cortada em 2.2, vamos ter um centroide. Esse centroide vai estar em 5 milímetros dessa altura, né? Terá 5 daqui, porque todo isso aqui é 20, esse aqui pedacinho é 10, a metade vai ser 5 milímetros. Tá? Aqui vai ser 5 mais 10 mais 40. 55 milímetros. 5 mais 10 mais 40. Tá? Multiplicamos Q por A. Tá? Nos dá fluxo, perdão, nos dá momento de área. E obtemos que nosso fluxo de cisalhamento, Q minúsculo,
esse número 7,37 por 10 a 5 newton sobre metro. Qual a espessura aqui no corte 2.2? É 80 milímetros, fácil. Tá? Substituímos todos esses valores na equação da tensão cizalhante e nos dá 9,21 por 10 elevado a 6. Então, de 0, subiu até aqui. Vou colocar aqui uma figura. Não, vou fazer a figura... vou colocar isso aqui... Deixa eu pensar. De lado, tá? Ficar meio feio porque... essa é a viga Y vista de perfil, tá? Então aqui vamos ter, nessa ponta, temos C0, né? No corte 1, temos tau igual 0. Já aqui, no corte 2.2, aqui, já temos 9,21 por 10 a 6. Tá? E já temos esse valor aqui. Opa. Aqui em 2.2. 1, 2, agora em 3. No corte 3.3, fazemos o corte aqui, 3.3. Agora vamos definir com esse corte toda essa área. Toda essa área. Tá? Corte 3.3, vamos considerar que a área acima dele é 80 milímetros vezes 20. 80 vezes 20. Tá? Nessa nova área definida vamos ter um centroide aqui. Aqui no meio. Tá? Em 10 milímetros da base desse retângulo, dessa área. Então a distância até o eixo neutro são 40 mais 10, 50. 50 milímetros. Multiplicamos, obtemos o Q maiúsculo, o Q minúsculo e definimos a primeira espessura para o T. Tá? Aquela aí, dando um passo infinitamente pequeno para cima. Que seria 8, tá? A primeira espessura. 80 milímetros. Então vamos ter 16,74 por 10 a 6. Aqui dá um salto grande até a altura 3. Né? Por aqui em 16. Quase o dobro. Então, vou colocar aqui 16. Opa. Uma distribuição parabólica, tá? Mais ou menos por aqui. 9,2 aqui vai ser 16,74 por 16. Agora consideremos a outra espessura, né? Dando um passo infinitamente pequeno para baixo desse corte. Aqui. Vamos ver que essa espessura aqui é de 20 milímetros. Tá? Então substituímos aqui. Só trocamos esse T por 20, em vez de 80 milímetros, colocamos 20. Tá? E nosso valor dispara. Nossa, quase 5 vezes. Né? Então vamos colocar que nessa mesma altura 3, ele disparou de um salto. Tá? Um salto quase 5 vezes maior. Tá? Vou colocar aqui. Esse valor aqui vai ser de 67. Tá? Por 10 elevado a 6 Nm². Tá? E no corte 4,4, aqui, cortamos aqui em 4,4, vamos ter toda essa área vermelha aqui. Toda essa área. Tá? Para não ter que calcular o momento de área total, vamos calcular por partes as áreas, os y asterisco, tá? E vamos obter momentos de áreas por cada seção e somamos eles, que vai dar mesmo. Então, a primeira área considerada vai ser esta daqui, 80 por 20. Consideramos essa área, 80 por 20, e a segunda área, 20 por 40. Essa daqui. Também consideremos o y asterisco de cada um. Esse daqui, do retângulo, já calculamos, era 50 milímetros, né? E esse outro daqui vai ser 20. Né? Porque essa altura aqui é 40, a metade é 20. Agora multiplicamos essa área por esse y asterisco e essa área por esse y asterisco nos vai dar um Q1 e um Q2. Um Q1 e um Q2. Se somamos ambos, né? Vai dar isso aqui,
isso aqui, se somarmos, nos vai dar o Q, um momento estático de área correspondente a todas as áreas que existem acima desse corte 4,4. Tá? Obtemos o fluxo de cisalhamento, avaliamos que a espessura aqui é única, né? 20 milímetros, e obtemos então o valor da tensão cisalhante no corte 4,4, que é 80,4. Então ele sobe um pouquinho aqui, né? Aqui, se colocamos 4,4, está no eixo neutro, corte 4,4, ele ainda vai subir um pouquinho, tá? Esse valor daqui vai ser 80,4 por 10 a 6. Tá? Então, essa mesma distribuição nós podemos refletir para baixo. Tá? Então, aqui vem o pulo, também distribuição parabólica e outra parabólica. Tá? Então, todo esse desenho corresponde à nossa distribuição de tensão cisalhante devido a uma força cortante. Tá? Esse seria o desenho, e essa daqui para a esquerda, corresponde à viga. Tá? Então, fiz a distribuição considerando uma força cortante, né, que é de 150 kN, V igual a 150 kN, cortante vertical, vai promover essa distribuição de tensões cisalhantes tau. Tau, isso aí. Então, essa é a minha distribuição. Pronto, pessoal, essa aula tem muitos conceitos, então estudem bem os slides, aproveitem de estudar depois a aula, e eu recomendo que também vejam as apostilas que deixei, tá? Que está bem explicado o conceito e aparecem exercícios resolvidos e propostos. Bons estudos, nos vemos nas aulas simples. Um abraço.